Enquanto o Flamengo não contrata Paquetá, o Flamengo vai apresentar nessa quarta-feira no Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo e Vasco, os seus 2 primeiros reforços para a temporada, o zagueiro Vitão e o goleiro Andreu. Eles serão apresentados ao torcedor no gramado antes da partida contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Carioca na noite dessa quarta-feira, informou o Flamengo em suas redes sociais. Então, o torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã, vamos dar as boas-vindas a esses 2 jogadores que, olha, se emocionaram bastante nas suas respectivas entrevistas coletivas. Lembrando, o Vitão está regularizado, ele pode entrar em campo, pode ser relacionado. Caso ele seja relacionado, ele pode entrar em campo. E o goleiro André, ele não pode ser relacionado, porque o Flamengo não conseguiu a documentação a tempo para poder regularizá-lo no Campeonato Carioca. Ele está regularizado no BID da CBF, mas no Campeonato Carioca ele deveria ser regularizado no último dia útil antes do duelo. Como terça-feira foi feriado no Rio de Janeiro, não contou como dia útil, portanto, o André não pode entrar em campo. Vamos falar agora do Michael. Muita gente me questionando por que Michael não sai. Tem gente que diz que o Flamengo tem dívida com ele, e é por isso que o Michael não quis sair ainda do Flamengo. Antes de mais nada, não é dívida, e eu vou trazer aqui as informações para vocês entenderem. Quando o Michael foi contratado, no ano passado, no contrato dele dizia que, por mês, ele iria receber o salário dele e também as luvas, que seriam diluídas em salário, e ainda estão sendo diluídas. Então, por contrato, pelo que me relataram no Flamengo, o custo que o Flamengo tem mensal com o Michael, tudo aí, gira em torno de R$1,5 milhão de reais, é isso mesmo. Ou seja, no ano, botando aí 12 meses mais o 13º, o custo de Michael ao Flamengo é de pelo menos R$19 milhões de reais. E aí, o Santos chegou a um acordo com o Michael, só que o Santos, ele não tem dinheiro para comprar o Michael. E o Michael, segundo me relataram no Flamengo, toparia sair do Flamengo se fosse de maneira definitiva para o Santos, assinando um contrato longo. O Santos falou, beleza, se você se acertar com o Flamengo, a gente assina aqui um contrato longo com você, mas nós não temos dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Aí o Michael chegou lá no Flamengo, falou, eu toparia para o Santos, beleza, sem nenhum problema. Empréstimo não rola porque o Santos não quer pagar o meu salário de maneira integral e o Flamengo também não quer dividir o meu salário, tá tudo bem, eu gostaria de ir para o Santos. Só que eu tenho esse valor aqui por contrato a receber, porque o contrato diz que se eu rescindisse, fosse transferido para uma outra equipe, eu tenho direito a receber esse dinheiro aqui, essa quantia. Vocês me pagariam essa quantia se a gente rompesse o contrato e eu fosse para o Santos? O Flamengo falou, não, para te pagar essa quantia, eu prefiro te ter aqui no elenco. Você, querendo ou não, pode ser uma opção para o setor ofensivo do Flamengo. Mas, Vene, é só R$2 milhões, é só 4 milhões. Não, não é só isso. Inclusive, lá no Santos me falaram, Vene, se fosse, a gente não vai falar o valor, mas se fosse só isso, é óbvio que o Flamengo já teria pago ao Michael, porque valeria mais a pena. Mas não é só isso, é um valor mais alto, e não me relataram qual é o valor. Então, o grande entrave é um valor que o Michael tem direito por contrato a receber. Gente, o que o Michael está fazendo não é errado, está em contrato. Agora, o Flamengo também tem o direito de não topar a situação, de não topar a operação, de não querer rescindir e liberar o jogador, entre aspas, de graça pro Santos. Vamos falar agora sobre Luiz Henrique, informação do Bruno Castanha, que o Flamengo fez uma sondagem ao Luiz Henrique do Zenit. O que acontece, gente, é o seguinte, o Flamengo quer ter seguro ali 2, 3 times para poder disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E enxerga o Luiz Henrique como um cara que chega para mudar o patamar do ataque do Flamengo. Jogador versátil, joga pelo lado do campo, joga muita bola, jogou muito no Botafogo, jogou muito no Fluminense, jogou muito na Europa e tá jogando muito no Zenit. Tanto que, você vê, o Gerson foi pro Zenit e o Gerson parou de ser convocado para a seleção brasileira. O Luiz Henrique foi pro Zenit e continuou sendo convocado pela seleção brasileira, de tanto que ele se destaca lá. E quando joga pela seleção, ele também se destaca. A informação é que o Flamengo fez uma sondagem pelo jogador.
Óbvio que é uma negociação, sempre para negociar com o Zenit é negociação complicada, é negociação difícil, é negociação que não sai fácil, então assim, não é uma coisa que você vai resolver fácil, não é uma coisa que você vai resolver rápido, mas o Flamengo já fez uma sondagem pelo Luiz Henrique, a informação trazida aí pelo Bruno Castanha. É claro que uma sondagem é uma sondagem, meio que para saber quanto é que o jogador queria ganhar para poder voltar, meio para saber quanto é que o Zenit queria para poder vender o jogador. Não é uma negociação fácil, a gente sabe que eles sempre fazem jogo muito duro, e diferente do Gerson, que estava um pouco sem clima lá no Zenit, o Luiz Henrique, é o que me parece, é muito querido lá. Então assim, não vai ser fácil para os caras liberarem ele. O Flamengo fez uma sondagem, vamos ver se essa sondagem o Flamengo consegue transformar em um negócio e trazer o jogador. Você queria ver o Luiz Henrique no ataque do Flamengo? Queria saber a sua opinião. Você acha que é uma contratação que elevaria o patamar do Flamengo, que subiria o patamar ainda mais do ataque do Mengão? Não, e assim, pelo que eu percebo de torcedores do Flamengo, em rede social, pessoas que eu converso, a maioria também está andando para o estadual. Põe o sub-20 e dane-se. Mas existem alguns detalhes, quer dizer, é a questão da própria sequência da temporada. O planejamento é o planejamento possível. Alguém sugere alguma coisa diferente disso? O que você pode fazer? Se vier para a Copinha, você não tem time para jogar o Carioca. Né? Aí você não vem para a Copinha, põe o sub-20. O problema é o sub-20 jogar mal e a estratégia é muito ingênua. Isso que o Arnaldo falou, eu concordo. Eu acho que o Bruno Pivetti, que é o técnico do sub-20, ele deveria ter recebido uma assessoria, uma orientação de cima. Olha, você é o técnico do sub-20. Aqui você está representando o time profissional. Esse jogo você vai jogar assim. Você vai montar o time dentro dessa estratégia. Porque você não pode jogar dessa maneira por isso. Não é a Copinha, é o estadual do Rio. E essa conversa é com o Felipe e acho que com o Boto também, porque o Boto foi contratado como diretor que tem um viés técnico. Então o cara, em tese, em condições de conversar sobre o jogo, a parte técnica, tática do jogo. O que eu sei, inclusive, que dentro do clube tem gente que acha isso que eu acho também. Eu conversei com a pessoa e falei, não, você tem razão, concordo. O Flamengo foi ingênuo nesses jogos. Ingênuo. Tentou jogar da maneira que não dá para jogar. Como não pode jogar assim contra o Vasco. Contra o Vasco você vai ter que ser um time mais reativo, mais fechadinho, organizado, não dar espaços e contra-atacar e ver o que dá para fazer. Né? Agora tem dois aspectos. Um é uma eventual derrota para o Vasco feia. E a outra é cair no torneio da morte, que eu falei, são 6 jogos. Aí 6 jogos, se for com o sub-20, você pode ser rebaixado. Seria desagradável. E aí você vai ter que colocar o quê? Um time reserva ou um misto. E aí você vai ter que usar jogadores que estariam se preparando para o jogo do Brasileiro. E que vão ter que ficar concentrados nesse jogo. Você vai ter que contra uma Portuguesa, um, sei lá o quê, um Sampaio Correia. Porra, é dose, né? Aí, de repente, você vai pegar alguns caras que não vão jogar. Vamos pegar aqui o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, o Vitão. Vocês vão ter que jogar contra o Sampaio Correia. Mas peraí, mas tem um jogo agora do Brasileiro. Aí como é que faz? E sobre essa... 6 jogos é dose também, né? Muita coisa. Porque isso aí poderia ser... É um rolo maluco. Poderia ser um mata-mata ali, jogar um com o outro, tudo, e os dois disputam quem vai cair ou não.